Hora informativa. Falha em meta do PRR não afeta verbas para os Açores, diz secretário das Finanças. Governo regional em litígio com a empresa que gera pousadas da juventude nos Açores. Alonso Miguel inaugura empreitada de minimização de riscos hidrológicos na Grota da Lagoinha. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. O secretário regional das Finanças afirmou que a falta no cumprimento de uma meta do Plano de Recuperação e Resiliência não vai afetar a transferência de verbas para a região. Esta matéria não tem nada a ver com a vinda de verbas para os Açores, porque tanto, neste caso, os Açores, também de uma classe A, como outros no país, agora no âmbito da reprogramação, serão reordenadas o seu escalonamento. Duarte Freitas falava em conferência de imprensa em Ponta Delgada. Na passada terça-feira, a presidente da Comissão Especializada de Acompanhamento do PRR do Conselho Económico e Social dos Açores, Alexandra Bragança, apontou como outra importante novidade o facto de ser a primeira vez que o PRR Açores registra um não cumprimento de um marco e metas do Grupo A que garantem o pagamento dos pedidos de reembolso por parte da Comissão Europeia. Em causa está a construção do Tecnopolo Martec, uma vez que o contrato de adjudicação da empreitada já devia ter sido celebrado no último trimestre de 2022, mas o concurso público ficou deserto. Ontem, o governante afirmou que o aumento dos custos de produção está a atrasar a execução da aplicação do PRR na região, no país e na Europa. A parte que competia ao governo dos Açores foi cumprida, foi lançar o concurso. Como ele ficou deserto, é evidente que não se pôde continuar e falhou-se esta meta, como disse, como várias outras circunstâncias em Portugal e no estrangeiro, na Europa isso aconteceu. Duarte Freitas realçou que o Executivo açoriano e o Governo da República estão a trabalhar na reprogramação do PRR para afinar os marcos e metas para os tornar mais razoáveis, destacando que o Tecnopolo Martec e outros projetos vão ser reanalisados no âmbito de reprogramação do PRR. Duarte Freitas defendeu que o orçamento da região não pode ficar refém dos projetos daquele plano. O projeto Martec, que em vez de custar 11 milhões de euros, custe 20 milhões, por exemplo, ou outro projeto qualquer, o PRR só dá a verba que está lá definida. E o que custar a mais é o orçamento da região. Na terça-feira foi anunciado que os Açores não vão receber os 80 milhões de euros de reforço do PRR, mas sim 64 milhões, ficando 16 milhões para as organizações açorianas no âmbito de concursos nacionais. Esta quarta-feira, o secretário regional das Finanças disse discordar daquela lógica, defendendo que a verba deveria ser toda atribuída à gestão da região. O secretário das Finanças do governo açoriano rejeitou a apresentação de um orçamento retificativo e revelou que as medidas nacionais para mitigar a inflação vão obrigar a um investimento da região entre 14 a 15 milhões. Nos Açores não vai haver orçamento retificativo, na Madeira não há orçamento retificativo, em Portugal não há orçamento retificativo. Na terça-feira, o presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada defendeu que o Governo Regional deveria submeter ao Parlamento Regional um orçamento retificativo na sequência da declaração do IVA, mesmo apesar da crise política. O PSD Açores requeriu hoje a audição parlamentar do secretário regional das Finanças sobre as auditorias externas à gestão entre 2016 e 2020 de 3 empresas públicas regionais, salientando que a sustentabilidade das contas públicas está a ser posta em causa pela pesada herança deixada pelo anterior governo. Em causa estão as auditorias externas à Lota Açor, Ilhas de Valor e Portos dos Açores e que apontam que a situação financeira das referidas empresas públicas entre 2016 e 2020 se tornou insustentável. O vice-presidente da bancada parlamentar social-democrata, António Vasco Viveiros, considera que as auditorias realizadas às contas da Lota Açor, Ilhas de Valor e Portos dos Açores, referentes ao último mandato da governação do Partido Socialista, revelam um cenário insustentável em relação ao qual urgem esclarecimentos.
Para António Vasco Viveiros, as indicações das auditorias a estas empresas são claras quando recomendam o respectivo saneamento financeiro, somando uma dívida não sustentável de cerca de 95 milhões de euros apenas na Lota Açor e Portos dos Açores. O dirigente parlamentar social-democrata ressalva que só a Portos dos Açores precisaria de 148 anos para pagar a dívida, enquanto a Lota Açor levaria 45 anos. O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras de Alimentação, Bebidas e Similares, Comércio, Escritórios e Serviços, Hotelaria e Turismo dos Açores informou hoje que os trabalhadores do comércio da Ilha Terceira vão avançar para uma nova fase da luta com a marcação de uma greve para os dias 6, 7 e 8 de abril, de acordo com a emissão de um pré-aviso de greve apresentado ontem às respectivas entidades. Para além dos baixos salários, os horários de trabalho praticados no setor são instáveis e desregulados, não assegurando a conciliação da atividade profissional com a vida pessoal e familiar dos trabalhadores. Além disso, as empresas não valorizam o trabalho prestado ao fim de semana. Face a este conjunto de dificuldades, o Sinta-Sete Açores e os trabalhadores exigem um contrato coletivo de trabalho que dignifique e respeite os trabalhadores. Os trabalhadores reivindicam, por exemplo, a valorização das carreiras e das profissões, a reposição dos valores pagos por trabalho suplementar, o pagamento de diuturnidades e do subsídio de alimentação, o reconhecimento das características penosas específicas do trabalho noturno e por turnos. Reivindicam ainda a valorização geral das remunerações e complementos remuneratórios, não só por razões de justiça social e de mais uma justa distribuição da riqueza, mas também por razões de caráter económico, uma vez que assume especial importância no aumento do poder de compra, na dinamização da economia e do mercado interno e no aumento da receita da segurança social. Os trabalhadores reivindicam, sobretudo, ter tempo para viver com horários dignos, pondo fim à desregulação dos horários de trabalho. O Chega Açores pretende apresentar em breve uma proposta que prevê o encerramento aos fins de semana e feriados das grandes superfícies comerciais. O objetivo desta proposta, explica o deputado José Pacheco, visa a proteção da família e a dignidade do ser humano. Ficamos satisfeitos que coincide com as nossas posições aquilo que o sindicato também propõe e que propomos nesta fase inicial, para que também as pessoas se vão habituando gradualmente, que nos feriados e aos domingos possamos ter apenas as manhãs com os estabelecimentos abertos. Por outro lado, isto também defende o pequeno comércio, que não tem forma de combater ou entrar em concorrência leal com as grandes superfícies, com esse tipo de horários, com esse tipo de carga de trabalho. O parlamentar falava no final de uma reunião com o Sinta-Sete Açores em Angra do Heroísmo, onde não esqueceu os pequenos empresários. Quanto às empresas, nós saudamos os pequenos empresários que ainda sabem trabalhar, ainda sabem cuidar dos seus colaboradores. Nós não podemos saudar aqueles que utilizam os trabalhadores como se fosse, enfim, escravidão em tempo moderno. Não é aceitável. Estamos de acordo com muitas das questões que o sindicato aqui nos colocou. Não entendemos, por exemplo, um horário de trabalho de 6 horas não é aceitável, destrói a vida de uma pessoa e destrói a vida de uma família. Vamos caminhar nisto, vamos propor, vamos falar com mais alguns parceiros. O Chega vai agora propor e ouvir outros parceiros ligados ao setor do comércio, mas José Pacheco mostra-se firme e convicto de que está no caminho correto de devolver aos açorianos tempo de qualidade e o tempo da família. O Governo Regional criticou ontem a entidade reguladora dos serviços energéticos devido ao aumento dos preços da energia em 2023, considerando não fazer sentido aplicar uma multa à região por estar num mercado regulado. O secretário das Finanças afirmou que 90% das empresas do continente português está no mercado não regulado da energia, o que levou a um aumento dos preços em 2022, ao contrário do que aconteceu nos Açores, uma vez que a região encontra-se no mercado regulado. Duarte Freitas falava após
ter sido questionado pela posição da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, questionado sobre os apoios criados na Madeira devido ao aumento do preço da energia, o secretário das Finanças lembrou que a Madeira pediu à Comissão Europeia para fazer um auxílio de Estado no valor de 25% da estimativa dos aumentos do tarifário. Entendemos que não faz sentido estes aumentos que houve nos Açores em 2023 e, portanto, esperamos que brevemente a ERSE consiga repercutir nos Açores verdadeiramente aquilo que é o mercado atual dos preços de energia. Nos Açores, desenhámos um programa de apoio às despesas de funcionamento das empresas, que se chama o Programa Mais, que injetou nas empresas cerca de 10 milhões de euros, que representa não 25% como na Madeira, mas cerca de 50% do aumento que as empresas tiveram que fazer face. A entidade reguladora dos serviços energéticos anunciou recentemente uma redução na tarifa da eletricidade na ordem dos 3% para os consumidores de média tensão e de baixa tensão especial, com efeitos a partir de 1 de abril. A empresa que explora as pousadas da juventude dos Açores em São Miguel Terceira, Pico e Santa Maria nunca pagou ao Governo Regional qualquer valor pela exploração dos imóveis que pertencem ao arquipélago desde 2020. O anúncio foi feito pelo Governo Regional em resposta a um requerimento entregue no Parlamento Regional pela bancada do Bloco de Esquerda, que questionou as razões do litígio que atualmente existe entre o Governo Regional e a empresa que explora as pousadas da juventude no arquipélago. O secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, explica em resposta aos deputados do Bloco que a empresa Pousadas da Juventude dos Açores reclama o pagamento pela região do custo das obras estruturais que é necessário efetuar no imóvel da Ilha Terceira, que está encerrado devido a vários problemas detectados. Na sequência dessa exigência, o Governo açoriano solicitou uma perícia técnica ao Laboratório Regional de Engenharia Civil em abril de 2022, que concluiu que nenhuma intervenção efetuada ou prevista pela Pousadas da Juventude dos Açores se enquadra nas patologias estruturais passíveis de serem enquadradas na reclamação. Após uma segunda perícia presencial no decurso do mês de julho de 2022, o LUREC concluiu no seu relatório final a existência de anomalias estruturais existentes no edifício, cujo orçamento foi já diligenciado pela Direção Regional das Obras Públicas no valor de 20 mil euros. Confrontado com esta informação, o Executivo, através da Secretaria Regional da Juventude, interpelou a Pousadas da Juventude para a necessidade do cumprimento das suas obrigações contratuais, entre as quais o pagamento das taxas fixas e variáveis e a obrigação de explorar as pousadas e de as manter em boas condições. O litígio só foi ultrapassado em dezembro, quando as partes se reuniram e acordaram em suspender eventuais pagamentos de encargos de exploração até à conclusão dos serviços de consultoria para a peritagem técnica aos edifícios que foram adjudicados à Norma Açores. O Bloco de Esquerda, que suscitou os esclarecimentos, já indicou que não ficou satisfeito com as justificações apresentadas pelo Executivo Regional e que pretende levar o assunto ao plenário da Assembleia Regional. A vice-presidente do grupo parlamentar do PS Açores reivindicou mais verbas para a ciência no Programa Operacional dos Açores 2030, tendo referido que os 21,5 milhões de euros anunciados pelo Executivo açoriano não constam de nenhum documento. Sandra Dias Faria falava após reunir ontem com a direção executiva do Expo Lab, o Centro de Ciência Viva, localizado no Concelho da Lagoa. A deputada considerou ainda que as recentes notícias sobre a execução do Plano de Recuperação e Resiliência constituem mais um exemplo da ineficácia deste Governo Regional no que respeita à execução de fundos também ligados à ciência, como o projeto Tecnopolo Martec. O Martec é mais uma vez um bom exemplo de falta de orientação, de estratégia deste Governo e na incapacidade que tem de execução, com o grave prejuízo para a região de perda de verbas. E a fazer FED, que passa para 21,5 milhões de euros, continuamos a ter um corte de cerca de 40% na ciência nos Açores, o que para nós não faz sentido e dá nota do desnorte que este Governo tem relativamente à ciência, porque é um remendar de valores ao longo do tempo, fruto das pressões exercidas quer pelos cientistas, quer pelos stakeholders, quer pela sociedade e nós próprios que o fizemos atempadamente. Ao menos igualar aquilo que nós
nós fizemos e aquilo que nós tivemos a responsabilidade de fazer enquanto construtores das infraestruturas que agora já não têm o mesmo nível de exigência, que este valor não desapareça, mas seja assim canalizado para a investigação. Questionada com o facto dos anteriores governos socialistas terem uma taxa de execução de investimento em ciência inferior à média comunitária, a deputada refere que o caminho que foi feito foi de construção do sistema científico que é património da região. O secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas inaugurou ontem a empreitada de minimização de riscos hidrológicos na Grota da Lagoinha, na Ilha Terceira. Alonso Miguel explicou que para esta zona convergem as águas de duas subbacias hidrográficas, pelo que esta obra se procedeu a duas intervenções distintas. Esta segunda intervenção passa pela construção de um poço de infiltração de água, sendo que as águas são conduzidas em duas etapas, numa primeira etapa num canal em Manilhas e Meia Cana, e depois de uma segunda fase num canal em Betão Armado, sendo que pelo meio há uma bacia de retenção de transição onde são acumulados caudais sólidos. A ideia é trabalhar a montante, recolhendo todas essas águas, canalizando-as e garantindo que há capacidade de vazão sem causar inundações nas estradas, como acontecia aqui nos terrenos da Casa de Saúde de São Rafael e também na via circular e nos bairros adjacentes aqui a esta zona. Alonso Miguel referiu ainda que a empreitada representou um investimento do Governo Regional de cerca de 370 mil euros, com um prazo de execução de 142 dias, sendo uma intervenção muito relevante para minimizar riscos naturais, nomeadamente de galgamento e inundações, melhorando assim as condições de salvaguarda das populações e de proteção de bens. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295 705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de quinta-feira, 30 de março. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima quinta-feira. Continue na nossa companhia. Hora informativa.